você está o quê? Revestido. É você estar colocando a palavra de Deus em prática no seu dia a dia, em cada situação que você está passando. Amém? Eu quero já dar início na ministração. Vou deixar os dízimos e ofertas para o nosso final do culto. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Uma mensagem muito conhecida, mas eu quero trazer talvez de uma forma diferente aqui. 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 10. O tema de hoje, o desafio. Eu não vou perguntar para você se você está preparado. Se você não estiver, você vai precisar estar preparado. Tá? Se você não estiver, você vai se preparar nessa noite. Você vai se preparar nessa noite aqui. Você vai sair daqui consciente que você precisa se preparar. Porque tem alguém que está de olho na tua herança. Tem alguém que está de olho na tua bênção. Tá? Tem alguém que está de olho no teu casamento. Fala para o pessoal do seu lado. Fala, tem alguém que está de olho no teu casamento. Tem alguém que está de olho nos teus filhos. Fala, tem alguém que está de olho no teu chamado. Fique atento. Amém? 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 10. Diz assim: disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. No verso 11 diz: ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Algumas traduções dizem assim. Uma outra tradução: disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Quem tem esta versão aí? Alguém tem esta versão? Hoje, desafio. Né? Algumas versões, a King James, acho que é esta versão aqui que fala. Oi? Hoje lancei um homem. Né? Qual outra versão? Glória a Deus. Mande um homem lutar sozinho comigo. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Faça a tua oração agora. Que Deus possa falar no teu coração. Abra o seu coração. Talvez o seu dia tenha sido cansativo. Você passou por algumas situações difíceis. Mas louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O importante é que você vai poder encerrar o seu dia na casa do Pai. Senhor, mais um dia estamos aqui, Pai. E nós te agradecemos porque cada dia o Senhor nos deu força. Pai, nós sabemos que é uma luta. Sabemos que é guerrear com principados e potestades quando se fala a respeito da família. Senhor, nós podemos ver nesse mundo, Pai, natural que nós vivemos, a batalha, Senhor, que está, é um investimento do inimigo, Senhor, para poder destruir a família, para poder desestabilizar a família. Meu Deus, obrigado. Por isso nós te agradecemos, porque nós poderíamos abrir vários, Senhor, jejum, tantos propósitos aqui, Senhor, relacionados a tantas áreas que nós estamos, Senhor, também precisando. Mas nós acreditamos, Senhor, em Ti, nós confiamos na Tua palavra. Por isso nós estamos aqui, Senhor, e essas portas estão abertas, porque nós confiamos na Tua promessa, meu Deus. Sabemos que somos homens, somos limitados. Senhor, que precisamos, Pai, sermos totalmente dependentes de Ti, meu Senhor. Por isso, nessa noite, nós estamos aqui mediante esta palavra. E crendo, a Tua palavra diz assim, que em primeiro lugar buscar o Teu reino, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Nós confiamos, por isso nós estamos esperando no Senhor. Desde já te agradecemos, porque não nos tem faltado o pão de cada dia, Senhor. Não nos tem faltado a paz. Não nos tem faltado a revelação. Não nos tem faltado, Senhor, o entendimento, discernimento de tudo aquilo que nós estamos passando.
E louvamos ao Senhor, porque temos permanecidos inabaláveis. Diante de cada luta que passamos, de cada adversidade, de cada afronta, estamos em pé por causa do Senhor. Estamos em pé porque o Senhor tem nos sustentado. E nessa noite, meu Deus, diante desta palavra, que o Teu Espírito Santo possa conduzir esta revelação aqui hoje. Senhor, que o Senhor possa, de uma forma, Senhor amado, tão simples, possa trazer o entendimento para cada vida aqui hoje, cada coração aqui. E que saiam daqui hoje edificados, saiam daqui motivados, saiam daqui renovados na sua fé. Saiam daqui, Senhor, restaurados, meu Pai. Oh, aleluia, porque Tu és este Deus, o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Senhor, eu consagro, Pai, tudo ao Senhor nesse momento. Em nome de Jesus, que seja paralisada agora, meu Pai, toda investida do inimigo, Pai. Seja investida toda a seta agora do diabo, toda a seta, todo o dardo dele cai por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, toda a confusão, Senhor, nós rejeitamos agora neste lugar. Que haja uma liberação do Senhor aqui, para que todos nós possamos compreender a revelação desta noite. Porque nós queremos e vamos sair edificados aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. No verso 9 de 1 Samuel, no capítulo 17, diz assim. Vamos ler no verso 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu um filisteu? E vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto ou desafio as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eu gostaria que também você abrisse comigo lá em Efésios, a carta de Paulo, no capítulo 6. Capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 10. Efésios capítulo 6. Epístola de Paulo a Efésios. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? O desafio. Eu creio que cada um já ouviram falar sobre essa história de Davi, sobre o Golias. Mas antes de começar aqui a falar sobre Davi, sobre esse desafio, é interessante saber por que o Senhor escolheu. Foi Deus que escolheu Davi. Porque na verdade, antes, na história, era Samuel. Samuel era juiz, Samuel era profeta, Samuel era sacerdote. E o povo de Israel começou a rejeitar. Rejeitou Samuel. E eles escolheram, eles começaram a olhar homens dos outros povos e falou assim: não, nós queremos um rei que nem eles. E eles escolheram, Saul foi eles que escolheram. E Deus ali respeitou a escolha deles. E Deus começou a tratar com Saul, mudar o coração de Saul. Mas algo aconteceu com Saul. Se você voltar um pouquinho aqui no 1 Samuel 13, no 12. Porque Saul não tinha sido ainda ungido. Ele precisava passar por uma aprovação de Deus.
E era Samuel que ia confirmar isso. Samuel ia confirmar. E toda vez que ia ser confirmada na vida de Saul, Saul tinha um comportamento que desagradava a Deus. E nós olhamos aqui no verso 12, capítulo 3 de 1 Samuel, no verso 12, diz assim: eu disse comigo, agora, Saul falando, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Quer dizer, Saul, embora ali ele está na liderança do rei de Israel, o que acontecia? Saul, as circunstâncias forçavam ele a fazer algo que não era da vontade de Deus. Ele seguia seu instinto. O que acabou acontecendo com ele? Vamos aqui no capítulo 16. No verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim sacrificar ao Senhor. E ele foi para a casa de Jessé. Então o que aconteceu? O comportamento, a atitude de Saul desagradou ao Senhor. Vamos dizer, Saul era um homem que fazia as coisas da sua maneira, da sua forma. Por ele talvez achar que ele era rei, mas não havia uma confirmação ainda na vida dele como rei. Mas só que chegou até um dia que Deus falou: chegou, basta. Basta. Imagina Samuel sempre intercedendo, Samuel enxergando as atitudes de Saul. Chegou um tempo que o Senhor falou: Samuel, chega. Chega de interceder por Saul, porque eu não quero, agora sou eu que não quero. Eu já me provi de um rei. E este rei está onde? Este rei estava na casa de Jessé. Agora o que é importante nós sabemos aqui, às vezes nós falamos Saul era um guerreiro. Saul conquistou várias terras inimigos, venceu vários inimigos. Mas é importante nós olharmos aqui que Saul ele foi rejeitado não por ser uma pessoa incapaz, ímpia ou perversa, nem tampouco por ser um pecador. Ele foi rejeitado porque tinha um coração soberbo. Saul, toda vez que ele não era para entregar o sacrifício, mas ele queria fazer, ele iria fazer. De repente, e Samuel falou: não, você não vai fazer, você não vai entregar o sacrifício, você não vai fazer. Mas Saul, ele insistia em estar fazendo. E ainda mais ainda, Saul, quando ele fazia as coisas erradas, ele falava assim: olha, não, eu me arrependo. Mas o arrependimento dele não mudava o comportamento. Ele só falava que arrependia, mas as atitudes continuavam a mesma. Você já viu aquela pessoa que fala assim: olha, eu me arrependo de ter feito isso, mas ele virou as costas, ele está praticando a mesma coisa. Sabe o que é o pior de tudo? Pior de tudo é que às vezes as pessoas pensam que está fazendo para o homem. Saul talvez pensava que estava, mas é Samuel vira as costas, vai embora. Mas Deus estava vendo. Porque Samuel, quem que era? Um sacerdote. E o que acabou acontecendo? Saul jamais se reconhecia errado e não se dobrava diante das evidências do seu próprio erro. Quer dizer, ele não reconhecia, ele não corrigia os seus erros, ele não enxergava os seus próprios erros. É difícil. Antes ele sempre buscava se justificar. Samuel, o profeta, durante muito tempo chorou e pranteou por causa da rejeição de Saul. Era como se Samuel esperasse uma reconsideração de Deus, mas para que ele reconduzisse Saul ao trono. Mas Deus disse a Samuel: basta. Deus tinha outro plano para o seu povo. Então, primeiro que nós aprendemos, por que Davi chegou até lá? Porque existia uma pessoa que não foi aprovada por Deus por causa da sua conduta. Ele era guerreiro. Imagine que guerreiro que ele era. Mas o coração dele não agradava a Deus. As atitudes dele não agradavam a Deus. Segundo, é importante nós olharmos também. Por quê? Se nós olharmos quem que deveria ser o rei depois de Saul, o seu filho Jonatas.
Saul queria, Saul insistia, não, então vai ser o filho dele. Mas Deus não aprovou. Deus falou para Samuel: vai na casa de Jessé, que lá na casa de Jessé eu já me provi de um rei. E Samuel chegou lá. E quando Samuel chegou, falou com Jessé. Jessé começou a chamar, veio o primeiro, Eliabe. Eliabe quem que era? Um guerreiro. Um guerreiro, ele era guerreiro de Saul, fazia parte do exército de Saul. Imagine Samuel com o seu olhar, chegou e falou assim: Senhor, é esse, eu vou ungir esse. O Senhor falou assim: epa, para. Eu sei que vocês conhecem essa passagem. Quem conhece? Todos conhecem essa passagem, né? E chegou. Primeiro então foi a Abinadab, Eliabe. Então não é esse. O Senhor falou assim: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. Eita. Fala a pessoa que está ao seu lado, fala assim: Deus conhece o teu interior. Fala assim: nessa noite, Deus sabe como você chegou aqui hoje. Deus sabe como está o teu coração. E Ele tem uma grande obra na sua vida. Fala assim: você não é a Saul. Fala: você não é Saul. O seu coração não está como Saul. Fala: o teu coração nessa noite está como um coração de Davi. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar então. E vai e chama o outro. Abinadab, chamou ali Abinadab, de repente o Senhor: não é esse. Ah, vamos chamar o outro, Samar, também não é esse. Falei: Senhor, Samuel, chamou mais 7, tinha 7 filhos, não é nesse. Samuel chegou e falou: Jessé, você tem mais algum filho aí? Eu tenho um, o mais moço, está cuidando de ovelhas. Chama ele lá. Acabei de falar sobre Saul. Agora eu quero falar sobre um critério de Deus. Nós também somos acostumados a olhar pela aparência, e por nós olharmos pela aparência, nós erramos, pecamos e muitas vezes distanciamos da vontade de Deus. Por quê? É natural, é aquilo que você está vendo. Se às vezes depende de um pregador, um ministro, eu quero falar de repente até de ministro. De repente, se o ministro é uma pessoa culta e ele tem uma falatória linda, né? Chama a atenção de muitas pessoas. Então, chama atenção. E é verdade, quem não chama atenção? Ei, mas Deus não é dessa forma. Quero dizer para você uma coisa: a palavra de Deus, ela é poderosa. Essa palavra de Deus, até na boca de um ímpio, aquilo que ela falar vai produzir frutos. No coração daquele que crê. Naquele que crê. Mas a palavra de Deus, ela tem que produzir fruto em nós também. Em primeiro lugar em nós. Como os pastores sempre sobem aqui e falam assim: olha, antes de trazer a ministração para vocês, a ministração veio para mim. E é verdade. Antes da ministração chegar, Deus trazer essa ministração, chegou para mim primeiro, que estava preparando. E eu olhei e falei assim: Senhor, quanto nós erramos. E quantas vezes nós erramos porque nós olhamos a aparência. Nós achamos, chegamos a um julgamento, chegamos até um pré-julgamento a respeito de uma pessoa. Por quê? Por causa da sua aparência. Há uns tempos atrás, porque uma pessoa, ela batia o pé, replepé e fazia da glória a Deus, ela pulava algum tempo porque pegava o paletó, passava a pessoa, todo mundo caía na unção. Esse é o homem de Deus. Talvez para mim, para você, mas e para Deus? Será que Ele é? Porque um verdadeiro homem de Deus está aqui, que o Senhor está trazendo a respeito de um homem, Davi. Agora vamos falar aqui comigo. Davi, qual referência de família que Davi teve? Olha só a família de Davi. Davi foi um adúltero. Davi teve um caso, acho que de incesto na sua família. Davi teve situações, teve crimes também, teve, né, na família de Davi. Olha quantas coisas que aconteceram na família de Davi. Mas Deus chega e fala assim que: ei, eu encontrei
lá em Atos, no capítulo 13, 22, Paulo na sinagoga falando que Deus tinha dito: e quando este foi retirado, levantou-lhes como um rei a Davi, ao qual também Deus deu testemunho. Deus deu testemunho: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Um homem. Que referência é esse homem? Talvez para muitos, nenhuma. Esse aí, um pecador. Talvez se Davi fosse nos dias de hoje, o Davi seria apedrejado. Talvez Davi seria apedrejado na mídia, no Facebook. Talvez Davi seria rejeitado. Talvez Davi não teria um espaço no altar para ele poder ministrar. Por quê? Porque a igreja está procurando pessoas eloquentes, pessoas que falam bonito, pessoas que realmente, nesse momento tão difícil que estamos passando, nós precisamos de uma palavra motivadora para nós conquistarmos. Mas qual a vontade de Deus? Deus é um Deus de critérios. Se Deus rejeitou Saul porque o coração dele é soberbo, Deus não mudou. Se o nosso coração continuar soberbo na presença dele, quer dizer, se nós continuarmos querendo, desejando fazer a nossa vontade, algumas coisas da nossa vida vai se comprometer. Nós teremos sérios problemas. E esses sérios problemas vai aonde? Eles vão entrar para dentro do nosso lar, entra no nosso chamado, entra na família e vai entrando na área financeira, e daqui a pouco você já não sabe mais o que está acontecendo. Você olha e fala: é confusão. Aí tem que chamar o resgate. Qual o problema do resgate? Nenhum. Já repararam o resgate como ele faz? Ele vai lá, ele socorre a pessoa, faz primeiros socorros, leva para um pronto-socorro, para o hospital. Dependendo do for quem entendeu, você morre lá. Ou então, se você realmente se recuperar, o que vai acabar acontecendo? O médico vai falar: você toma esse medicamento assim, 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 e volta para casa. Agora você vai se cuidar. Só que você tem que colocar em prática. Você tem que pagar o preço. Você vai ter que ir até na farmácia comprar os medicamentos, tomar certo, no horário certo, correto, para que você realmente seja curado, restaurado. Daqui uns dias você volta. Daqui uns dias você volta. Tudo se tem um preço. Tudo aquilo que nós fazemos fora de um propósito de Deus, nós estamos pagando um preço. Nós já estamos determinando o preço que nós vamos pagar. Muitas vezes é desnecessário. É desnecessário. Para que errar? Para que comprometer? Para que comprometer a sua vida? Para que você comprometer a tua casa? Para que você comprometer hoje a sua própria alma? Porque quando você vai para um caminho errado, você sofre, você tem angústia, você fica em conflito. Daqui a pouco você volta todo triste, abatido. Você vê seus irmãos lá contando testemunho, louvando e adorando o Senhor, está lá você assim, carregando um fardo. Ora, por quê? Porque deixamos de conhecer este Deus, de saber quem é esse Deus que nós servimos. Deus não mudou, Ele é um Deus de critérios. Se nós olharmos de Gênesis a Apocalipse, Ele é um Deus de critério. Ainda que nós dentro da nossa limitação, queremos falar algo a respeito de Deus ou da obra dele, Deus já tem determinado o que vai acontecer. Agora, tem algo que faz parte das nossas vidas. Se nós queremos fazer parte do plano de Deus, se nós queremos fazer parte do projeto de Deus, se eu quero fazer parte, eu tenho então que existir, eu tenho que entrar dentro dos critérios de Deus. E os critérios de Deus são totalmente diferentes dos critérios do homem. A escolha de Deus não é feita de acordo com os critérios das pessoas. Jonatas deveria ser o próximo rei de Israel. Deus não age segundo os pensamentos das pessoas. A escolha de Deus é feita de acordo com o coração da pessoa. Deus, Ele tem uma vontade. Deus tem uma vontade para a tua vida hoje, pela situação ou pelo desafio que você está tendo. Deus já tem uma vontade estabelecida. Mas agora pergunta, quem já parou para buscar? Qual a tua vontade nesse momento? Senhor, qual a tua vontade?
Senhor, neste momento está difícil, qual é a tua vontade? Nós não paramos, nós sempre damos continuidade. E sabe qual a pior situação? É de nós falarmos do Senhor Jesus, de nós falarmos do Evangelho e vivemos, até falamos que andamos numa contramão do sistema, mas estamos no governo do sistema. Eu tenho certeza que para cada um de vocês, maioria aqui, foi difícil estar aqui hoje. Você teve que deixar algumas tarefas, você teve que deixar um trabalho, você deixou coisas para trás sem fazer, muitas coisas vocês deixou para fazer. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Porque você está vencendo o Deus desse século, porque o Deus desse século não quer que você seja ministrado, Ele quer que você esteja debaixo do governo desse sistema, e quem está governando esse sistema é Ele. Ele quer que você trabalhe e você não ganhe. Ele quer que você se desgaste lá no teu trabalho, vem desgastado para a tua casa, não tem força nem de dar um abraço no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos, é isso que Ele quer. Esse é o propósito dele. Mas voltando aqui, o Senhor falou que Deus, seu Senhor, tinha achado já. É esse. Chegou na casa de Jessé, é esse. Imagina Samuel olhou. Jessé olhou e falou assim: mas moço, pela lógica, seria o primeiro. Pela lógica, para ser rei, quem estaria mais habilitado seria o primeiro, Eliabe. Teria que ser ele. Porque ele já faz parte do exército de Saul. Ele já guerreia. Ele é uma pessoa preparada. Mas Deus, não. Deus falou assim: eu já tenho um. Aleluia. E esse um que Deus escolheu, chegou ao seu pai e disse assim: vai lá ver como estão os seus irmãos. E chegando lá no campo, quem ele vê? Ele vê um filisteu afrontando o Israel de Deus. E ele vai à frente para saber o que está acontecendo. Fala para o seu irmão que está ao seu lado. Fala: o óleo desceu sobre a cabeça de Davi. Pergunta para o seu irmão, fala assim: tem óleo sobre a sua cabeça? Aleluia. E de repente o que acaba acontecendo? Davi ali na frente daquela batalha, ele começa a ver, Davi começa a ficar indignado, eu imagino. Davi não é aquela pessoa que se conformava. Davi começou ali dentro dele, não aceitar, peraí, é a afronta de Israel. Quem é esse filisteu? Quem é esse filisteu dentro dele? Imagina a ira que ele estava dentro dele. E os guerreiros lá, com medo. E de repente, o que vai acontecendo? O filisteu vai lá e chama e fala: quem era? Eu pensei que era um homem. Eu quero um só. Para guerrear. Agora tem uma coisa: se eu vencer vocês, vocês vão me servir. Agora se vocês me vencerem, nós vamos se servir. Só que ele não imaginava que ele poderia ser morto. Imagina que toda essa ameaça. Diz que eles ficavam paralisados. Os guerreiros com medo de ir para a batalha, com medo de guerrear, com medo de se apresentar. Nós vivemos esse tempo hoje. Quantas pessoas estão com medo de se apresentar para a batalha? Porque estão presas, estão tímidas. Quantas pessoas, se for olhar, que ela tem um chamado, que só ela abrir a boca dela, há uma manifestação do poder de Deus. Eu não falo nem da igreja, dentro da casa dela mesmo, mas o diabo cerrou, sabe? O diabo tem cerrado, tem tirado as pessoas o tempo, sabe, do secreto. O diabo tem tirado da vida das pessoas aquela intimidade com Deus dentro de casa. Não dá, porque a internet, ela tem ocupado o tempo. São tantas coisas, são tantos afazeres, que quando vê, já passou o dia. Mas o que está acontecendo? E o diabo está ali, investindo. E o diabo está onde? Ele está investindo. E o filisteu está falando: ei, agora é a sua casa. Olha, eu vou investir na sua casa. Eu vou investir no seu casamento. E ele está lá investindo no seu casamento. Eu quero ver quem é que vai me tirar desse posicionamento. Eu quero ver quem vai me tirar dessa história, deste casamento. Eu quero ver quem vai me tirar dentro dessa casa. Eu quero ver quem vai me fazer com que eu saia da vida desse marido, desse homem, dessa mulher, desse filho que está nas drogas. Eu quero ver quem que me tira desse lugar. É o tempo que nós vivemos. E sabe que muitos estão assim.
estão com óleo sobre a sua cabeça, mas estão assim, intimidados, por causa da situação. Você está vendo o que está acontecendo na nação? Vocês viram o Lula? Vocês viram a Dilma? Vocês viram não sei o quê? Vocês viram aquilo ali? Vocês viram aquilo ali? Lógico, quem não sabe? Chegar do reino de Deus, o reino dos céus nessa nação, Deus está agindo, é o juízo de Deus nesta nação. Deus vai agir mesmo, e glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é Deus, aquilo que Ele prometeu, Ele está cumprindo, aquilo que foi profetizado, Ele está cumprindo. Mas agora eu falo, e nós? E você? Nós temos que observar nesse momento. Precisamos ter atitudes diferentes, comportamento diferente. Nós não podemos mais aceitar que a nossa casa esteja muitas vezes sendo desmoronando por causa de um problema financeiro, e vamos ficar lá calados, cada um magoado do outro, brigando por causa disso. Imagina os demônios lá fazendo assim, ó. Conseguir. Eles estão brigando por algo que é passageiro. Conseguir, porque eles estão brigando por algo que não tem valor nenhum. Sou eu que estou no sistema, sou eu que não estou no controle. Se eles soubessem que eles têm autoridade, que eles é quem pode me tirar desse lugar de onde eu estou. Mas Ele não quer que você saiba. Ele quer que você se conforme com a situação. Ele quer que você não se conforme com a sua situação financeira. Ele quer que você não se conforme com a sua situação financeira, mas Ele quer que se conforme com um problema no seu casamento, com a sua casa, a sua família, com a sua vida ministerial. Está tudo bem. Está morrendo, mas está tudo bem. Não tem força, às vezes fala, Senhor, qual é a tua vontade? Meu Deus, eu não aceito. Amados, eu falo para vocês, às vezes vocês pode olhar e falar assim, nossa, mas como que o bispo consegue? Só eu, a pastora, a gente sabe que tem hora que a gente está de madrugada, a gente está lá, tem hora que a gente está orando, falando assim, Senhor, tem misericórdia, nos dá força, porque é uma batalha, Senhor, da onde vem, Senhor, é uma luta tremenda. Tem dia que não dá, a gente tem hora que parece que a gente não vai conseguir nem levantar, mas há um óleo sobre a nossa cabeça. Nós somos ungidos como rei. O Senhor nos separou. Como eu posso ficar paralisado, sendo que Deus, Ele habita dentro de mim? Então eu me posiciono a levantar, a enfrentar o desafio do dia, e no final ainda louvar e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é um Deus fiel. Imagina o Davi na frente daquela batalha, e vendo seus irmãos lá, e ele, mas ninguém vai fazer nada. Fala para o seu irmão, você não vai fazer nada? Fala assim, o diabo está investindo. Fala, ele está de olho na tua casa, ele está de olho nos teus filhos, ele está de olho no seu emprego, ele está de olho no seu casamento, ele está de olho no seu ministério. Estou numa boa, tudo bem. Vamos à parte final. Davi vai e se prontifica. Era um desafio. Davi, Saul, o rei. Saul não, o rei. Davi é um homem que tinha princípios, né? O rei. Deixa que eu vou. Eu posso ir. Deixa não, eu posso ir. Eu posso ir. Você é moço ainda. Aquele homem é guerreiro. Aqui que começa o desafio para tirar a afronta. Eu sei que você tem muitas afrontas na sua vida. Eu sei que você tem afronta na sua casa. Eu sei que tem situações que têm te afrontado. Mas enquanto você se conformar com essa situação, ela vai continuar da mesma forma. Porque somente você é quem pode vencer. Mas sabe como você vai vencer? Não com a tua sabedoria, com o teu conhecimento. Não. Você vai vencer sob a direção do Espírito Santo de Deus. Porque Davi aqui, se for olhar, Davi não era para estar à frente da guerra. Davi jamais teria hoje, naquele momento, essa capacitação para poder estar na frente de uma batalha. Mas Davi pôde chegar e citar o quê? Para tirar aquela afronta. Davi falou assim, olha, eu aceito a lutar. Eu aceito a lutar.
É que nem aquela pessoa quando está dentro do casamento. Acabou o casamento. Chega, é o final, né? O diabo gosta. Mas quando se levanta aquele e fala assim: peraí, chega não. Se precisar de alguém, eu aceito o desafio por amor. Eu aceito o desafio. Eu me entrego para fazer a vontade de Deus. Eu me entrego para a palavra do Senhor. Eu vou me enquadrar na palavra do Senhor, porque eu creio na palavra de Deus. Sabe por que muitas vezes casamentos não têm sido alicerçados? Porque as pessoas não meditam na palavra. Se você for olhar em Efésios, o Senhor fala qual o dever dos filhos, qual o dever da esposa, qual o dever do marido. O marido para a esposa: você precisa ser sábia. Você precisa ser sábia. Aí a mãe esposa: você é o sacerdote. Imagina um filho no meio. Imagina se ele pudesse falar para Deus: Senhor, vou ouvir quem? O meu pai e minha mãe estão em confusão, eles nem sabem o que está acontecendo. Aí quando nós vemos nossos filhos, estão onde? Estão tão distantes de Deus. Mas por quê? Porque nós estamos distantes de Deus. Estar distante de Deus é estar distante da palavra do Senhor. Quantos casamentos estão distantes da palavra de Deus? Estava vendo uma pesquisa, uma reportagem, falando quantos casamentos, quantos divórcios está acontecendo dentro da igreja. Mas por que está acontecendo? Problema da igreja? Não. É só cristão que se divorcia? Não. O cristão, ele tem a direção, ele tem a palavra de Deus, porque tem deixado de meditar na palavra de Deus, tem deixado de obedecer, tem deixado de olhar e observar. Logicamente que vai bater a porta e vai vir um divórcio. A primeira palavra é divórcio, quer dizer, não vai querer pagar o preço. Há um desafio, pagar um preço. Se você quer ver o teu casamento abençoado, você precisa pagar um preço. Se você quer ver o teu casamento restaurado, alguma área da sua vida, você vai precisar pagar um preço. Se você realmente quer ver áreas na sua vida restaurada, você vai precisar pagar um preço. E vai ser junto com a tua esposa, você que é casado junto com a tua esposa. Você que é solteiro, você vai precisar pagar o preço a honrar o teu pai e a tua mãe. Vai precisar, há um preço. Davi estava ali, Davi foi para pagar o preço, falou assim: não, eu vou. Saul falou: não, você não pode, Saul. Ele falou: não, eu posso. O que ele começou a contar? As experiências. Fala para o seu irmão, fala: você tem experiência com Deus? Eu creio que a maioria aqui tem. Eu creio. Olhando para a Adriana ali, vamos, eu lembro. Experiência de oração. Cada um aqui, ó, de vocês aqui, ó, tem uma experiência. E Davi usou dessa arma. Davi chegou dessa arma e falou: não, mas eu tenho. Eu posso relatar a sua experiência por assim. Olha, eu posso enfrentar. Por quê? Porque eu já matei um leão. Um dia eu corri atrás, tirei uma ovelha da boca do leão. Eu posso, com a arma que ele tinha. E o que fez Davi? A arma que Davi tinha, ele foi para poder enfrentar esse filisteu. Saul tentou colocar uma arma nele, as armaduras que eles tinham, mas estava pesada demais. E sabe que muitas vezes acontece? Cuidado, amados, que às vezes as pessoas pegam conselho com pessoas erradas para querer mudar uma história, mudar o seu casamento, mudar alguma área na sua vida, sendo que Deus fez parte da sua história. Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado com quem você se aconselha. Tome cuidado. Porque às vezes você está ouvindo um conselho de pessoas que não têm experiência. Talvez você está ouvindo um conselho de uma pessoa que ela não tem um comprometimento com a palavra de Deus. E ela vai concordar com você com algo que está fora da vontade de Deus. Quem não precisa de conselho? Todos nós precisamos de conselho. Uma pessoa que não busca conselho, ela está correndo o risco dela cair em qualquer momento e comprometer todinha a vida dela. Provérbios fala que é debaixo de vários conselheiros que os projetos, eles prosperam, eles se firmam. Mas para isso eu tenho que buscar. Eu tenho que orar. Talvez vocês possam olhar assim e falar assim: mas hoje
Como que essa obra ela continua? Como que ela caminha? Como que essa obra prospera? Eu busco os conselhos de Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É a vontade do Senhor que tem que se estabelecer. E é a vontade de Deus que está estabelecido nesse lugar. Se eu vou fazer algo, Senhor, qual é a tua vontade? Porque a igreja é tua, não é minha, Senhor. Davi foi e pegou a sua arma. O que aconteceu? Vamos lá comigo, 17. Já estamos no final. 40, no verso 40. Capítulo 17, verso 40. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs num alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da funda, foi-se chegando ao filisteu. Mesmo sobre ameaças, sabe o que ele fez? Ele pegou a arma que ele tinha, a armadura que estava ali, o que ele sabia usar, e ele foi diante, ele foi enfrentando, ele não retrocedeu, ele não ficou ali parado, não, ele foi caminhando, ele não parou. Não queira usar a arma das pessoas para você poder vencer algo da sua vida. Busca aquilo que Deus tem preparado para você. Eu falo para vocês uma coisa: muitas coisas na minha vida, na minha casa, meu casamento mudou, porque eu fui buscar uma direção de Deus, eu fui buscar uma orientação de Deus, eu fui buscar áreas na minha vida que era somente para mim como sacerdote. Tinha áreas na minha vida que eu fui buscar, falei assim: Senhor, eu não tenho que hoje olhar para minha esposa, eu tenho que olhar para mim. Me perdoa, Senhor, muda, me ajuda a mudar. Eu reconheço o meu erro, eu preciso mudar. Me ajuda. Porque eu sou sacerdote em casa. Como sacerdote eu sei que o diabo ele odeia quando um sacerdote está posicionado como agrada a Deus. Por quê? Porque ele cobre toda a casa, toda a família. O que acabou acontecendo? Resposta. Verso 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Davi se equipou dessa arma. Davi, aquilo que ele sabia, ele utilizou. E o que ele fez? Ele lançou. Aconteceu, cravou na testa do gigante, daquele homem, do filisteu, e ele caiu. Quantas pessoas, porque venceu uma etapa na área da vida dela, ela já abre mão. Peraí, você tem um gigante, você tem um desafio, e você sabe que esse inimigo, ele jamais vai abrir mão. Se ele entrou numa área no seu casamento, ou na sua vida financeira, alguma outra área, ele vai buscar entrar em todas as áreas e permanecer nelas. Mas cabe a você fechar todas as brechas. Você derrubou? Vigia. Derrubou? Vigia. Venceu? Vigia. Houve um congresso que eu estava vendo, a Valnice Milhões, ela disse assim que o povo cristão, o povo é muito festeiro. Glória a Deus. Só faz festa quem tem motivo, tem alegria, né? Mas ele falou assim que geralmente está numa batalha, quando o povo vence, o povo começa a fazer aquela festa e abaixa a guarda. Abaixa a guarda. Só que o inimigo, ele não sabe que o inimigo não existiu. Ele vai continuar. Ele vai procurar outros meios para poder atingir. Davi, o que ele fez? Davi vai e confirma a sua vitória. Versos 50 e 51. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Davi fez o quê? Peraí, eu venci? Então peraí, deixa eu acabar de uma vez com todo o controle dele, com o governo que está na cabeça. Peraí, agora, o que vou fazer? Diz que no final, Davi vai lá e testemunha, está aqui a cabeça dele.
Quantas pessoas que têm vitórias e não testemunham a sua vitória? Quantas pessoas que estão prestes para derrubar um gigante na sua vida, tem um desafio, ela está vencendo aquele desafio, na hora dela chegar e falar assim, o Senhor falar assim, agora acaba, elimina ele de vez, agora não dá, tem que ser com cuidado, tem que ser com cuidadinho, com jeitinho. Não se trata com jeitinho com o seu adversário, não, porque ele não vai tratar com jeitinho com você, não. Eu quero dizer para você, se ele tiver que jogar o teu casamento no mais profundo abismo, se ele tiver que colocar uma mulher alheia, ele vai colocar uma mulher, pode ser que, mas é aquela mulher mais linda, não precisa ser linda, não. Só o fato de ele colocar uma pessoa, ele sabe a estratégia como ele faz. Mas sabe o que acontece? Muitas pessoas não vão para poder tratar e trazer a cura. Quero dizer para você nessa noite, 3 perguntas: qual é o seu desafio? Segundo, que atitude você irá tomar diante do seu desafio? Terceiro, com quais armas você pretende vencer o seu desafio? Você tem um desafio. Davi, um homem ungido, ele disse assim: tu vens contra mim com espada e lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi estava posicionado, convicto: eu vou vencer esse desafio. É impossível. Se você fundamentar a tua vida na palavra de Deus, é impossível você não ter vitória no momento que você está passando. Se você fundamentar a tua vida na palavra de Deus, é impossível você não viver as bênçãos que Deus tem preparada para a sua vida. É impossível. Mas para você viver isso, você vai ter que se esvaziar de você mesmo. Algumas coisas você vai ter que perder. Você tem que perder. Eu perdi muitas coisas. E quando eu percebi que era um fardo na minha vida, era um fardo, eu queria muitas coisas, conquistar muitas coisas dentro de um tempo determinado. Só que aquele tempo não era de Deus. Deus falava assim para mim: eu tenho coisas melhores para você. Você aceita? Eu tenho aceitado esse desafio. Tem um desafio. Assim como você está aí, você tem um desafio. O desafio maior aqui de Davi, ele estava aceitando o quê? Ele estava rejeitando aquela afronta de Israel. Ele não estava aceitando. Quantas pessoas hoje que você vê pessoas falar mal da igreja aqui, mal dali, do irmão ali, também. Isso é uma afronta. Você sabe o preço que é para você falar que você é cristão. Você sabe o preço que é você ser cristão. Quem é líder na igreja sabe qual o preço que é para você ser um líder na igreja. Sabe por quê? Porque você está cuidando de almas. Cuidar de almas é fácil? Não. A minha alma não foi fácil. Cuidar da minha vida não foi fácil. Eu dei muito trabalho para a liderança nesse ministério. Eu dei trabalho. Mas houve alguém que pagasse um preço. Houve alguém que aceitou a afronta. Houve alguém que chegou e falou assim: não, peraí, eu vou pagar um preço, eu vou orar pela vida dele, eu vou cuidar da vida dele. Houve alguém. Agora sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas não querem pagar nenhum preço por um ministério, quanto mais pela sua casa e pela sua família, que representa almas. Os dias estão passando. Mais um dia está indo. Eu quero perguntar para você: o que você vai fazer com esse desafio que você tem? Qual a atitude que você vai tomar ao sair daqui? Com quais armas você pretende vencer esse desafio? Você quer mudanças? Começa a mudar o seu pensamento. Você quer mudanças? Então começa a mudar o seu interior. O exterior é aparente. Não adianta falar: mas é isso, é aquilo. Não. Muda para você mesmo. Mude. Eu vou mudar para mim fazer fulano de tal feliz. Muda você para você mesmo. Tenha um compromisso de você mudar para agradar a Deus.
Se você for uma pessoa que tiver um coração para poder agradar a Deus, você vai agradar o teu marido, vai agradar a tua esposa, você vai agradar os teus filhos. Talvez de início a tua esposa não vai entender, vai pensar que que ela está te perdendo. Porque quando se casa, geralmente, né, parece que é uma posse, né? É uma posse assim que não abre mão. A vida da pastora foi um milagre. Foi um milagre. Mas por que foi um milagre? Porque eu não abri mão. Eu não abri mão do chamado, e eu não abro mão, como hoje ela também não abre mão de um chamado. Em nome de Jesus. Você tem um desafio. Eu quero dizer para você que o teu filho, o teu marido, a tua família depende de você. Você é um líder espiritual na tua casa, na tua família. Eles precisam ver Cristo na sua vida. Eles precisam ver a mesma ousadia, o mesmo inconformismo. Davi não se conformou à afronta. Precisa estar em você também. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Passei um minutinho do horário. Coloque a mão no seu coração agora. 5 minutinhos, já estou encerrando. Faça aquela oração que você está sentindo de fazer agora. Às vezes eu estou quebrado. Tem hora que é uma batalha. Mas eu tenho um desafio. O Senhor me colocou como um líder. O Senhor me colocou como um sacerdote. Eu não posso decepcionar o meu Deus. Eu não posso abandonar os eleitos dele. E você não pode abandonar a sua casa. Você não pode abandonar seu lar. Você não pode mandar na vida espiritual do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. Não abandone. Não abandone. Que isso seja em primeiro lugar na sua casa, na sua família. As demais coisas Deus vai acrescentar. Que você, ao sair daqui nessa noite, quando você olhar para o seu filho, se você olhar para dentro da sua casa, você não se conforme o que está acontecendo com a tua família. Que você não venha se conformar ao que venha estar acontecendo com o seu marido. Que você não se conforme o que está acontecendo com a sua esposa. E sabe o que você vai fazer? Você não vai sentar, vamos conversar. Não, você vai sentar, vai dobrar o teu joelho e vai falar assim: meu Senhor, eu estava sentado, mas agora eu vou mais ainda, Senhor, mais fundo ainda. Eu dobro o meu joelho, quero dizer para o Senhor: eu não aceito essa condição no meu casamento. As demais coisas vai ser acrescentada. As demais coisas vai ser acrescentada na minha vida, mas eu não aceito essa situação. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção na vida da minha esposa, do meu filho. Eu quero ser uma bênção na vida da minha esposa, do meu marido. Eu quero ser uma bênção. Eu vou ser uma bênção. Senhor meu Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai. Senhor, nessa noite, neste último dia desse jejum, obrigado. Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que temos desafios a cada dia, mas o Senhor nos direciona para vencer, para que nós venhamos permanecer inabaláveis, Senhor. E é tudo isso que o diabo ele não quer. O diabo quer que nós nos conformemos. O diabo quer que nós aceitamos o trabalhar dele. Ele quer que nós aceitamos todas as palavras de murmuração que são ditas do lar. Ele quer que aceita toda palavra de divórcio que seja falado nos lábios, Pai amado, dentro de um casamento. Ele quer violência, ele quer, Senhor, o desprezo, ele quer, Senhor, a separação, ele quer, sim, Senhor, o egoísmo, ele quer tudo isso dentro de um casamento. Mas em nome de Jesus eu creio que hoje está sendo mudado aqui, Senhor, esses lares. Senhor, que as atitudes, o comportamento de cada vida, Senhor, estará, Senhor, refletindo sobre a vida, Senhor, de cada lar. Estará refletindo no lar, estará refletindo, Senhor amado, nos filhos. Viverão a bênção dos sobre as suas vidas. Senhor, Deus, meu Pai, nessa noite eu quero declarar aqui todos os planos, Pai, os projetos. Assim como nós, como igreja, nós temos planos, nós temos propósitos, Senhor, da reconstrução, restituição da família. Nessa noite, Pai,
que tudo aquilo que o diabo estava roubando da mente dos teus filhos, toda a compreensão, todo entendimento a respeito, Senhor amado, da tua vontade, meu Pai, como o Senhor também dos projetos, dos planos do inimigo, Senhor. Nessa noite, cada mente vai ser restaurada, cada vida há de restaurar o altar da oração dentro do seu lar, cada vida há de restaurar, Senhor, a comunhão, cada vida há de restaurar o momento, Senhor, da palavra, o momento, Senhor, do relacionamento, será restaurado dentro desses lares, Senhor. É um desafio, mas eu creio que nessa noite está havendo uma restituição do Senhor, uma restituição de valores dentro desses lares, meu Pai. Senhor, e as vidas vão ver a presença do Senhor, sentirão a presença de Deus, a confirmação do Senhor dentro de cada lar, em nome de Jesus. Senhor, porque assim como um dia o Senhor entrou na casa de Zaqueu, e sim diz na tua palavra que houve um grande mover de salvação, houve salvação. Senhor, eu declaro aqui que vai haver salvação dentro desses lares, meu Pai. Oh, meu Deus, aleluia, vai haver salvação. Vai haver salvação, vai haver salvação dentro da tua casa, da tua família, por causa da tua vida, porque nessa noite você está sendo ministrado, e você está saindo edificado pela palavra de Deus. Vai haver salvação na tua casa, vai haver salvação da alma dos teus filhos, da tua filha, do teu marido. Eles vão compreender a vontade de Deus, e eles vão obedecer à vontade de Deus. Aleluias, por causa da sua vida. Em nome de Jesus, aleluia. Senhor, e nesse momento, Pai, eu quero aqui juntamente com a tua igreja, falando de família, eu quero apresentar, Senhor, a vida, aleluia, do Guilherme, Senhor, o filho da Cris Pessotti, que está sendo internado agora na UPA Vila São Pedro, e a Letícia e o Daniel estão com febre também. Senhor, nós estendemos nossas mãos em favor desta família. Nós pedimos a tua guarda, a tua proteção sobre esta casa, sobre esta família. Que toda investida do diabo, Senhor, que toda malignidade, que tudo aquilo que, Senhor, tem vindo para trazer, Senhor, enfermidade dentro desses lares, Pai, seja desfeita a obra do diabo agora, Senhor. Meu Deus, que toda enfermidade venha saindo agora, Deus, e que eles possam retornar para os seus lares, Pai, debaixo da paz e da comunhão, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, obrigado, Deus, nessa noite. Aleluia, obrigado. Aleluia, eu quero chamar você para esse desafio agora. Você tem um envelope aí na sua cadeira. Eu falo que é desafio também. Por quê? Um pastor, ele disse assim que outro dia, ele estava, já eram 15 dias na igreja e ele tinha entrado R$35 de dízimos. E ele falou assim: eu tenho pessoas que têm um salário bom, mas estão todos endividados. O que é de Deus é de Deus. O que é de Deus é de Deus. Não investe em nada, o que é de Deus é de Deus. Consagra a tua oferta no altar do Senhor. Não permita que o inimigo entre. É um desafio que nós estamos vivendo nesse tempo. É um desafio porque o dinheiro não dá. Você vai a qualquer lugar que você vai comprar alguma coisa, você, os seus recursos, você olha e fala assim: Senhor, talvez não dá, mas eu quero dizer para você, seja sábio, seja corajoso, seja valente. O que é de Deus é de Deus. E não deixa de ter gratidão ao Senhor pela obra, pela casa onde você está sendo ministrado, pelo cuidado. Deus chamou você, como a minha vida também, para que nós venhamos o quê? Cuidar do Israel, cuidar da obra de Deus nessa terra. Se Deus abriu uma porta de emprego para você, se Deus tem dado recursos, porque senão que Deus tem um direcionamento para que você possa assim dar continuidade na obra do Senhor. Em nome de Jesus, coloca aí, você que trouxe o seu mantenedor, você que trouxe a tua oferta, o teu dízimo, você vai consagrar agora ao Senhor. Agradeça ao Senhor porque você pode fazer parte. Agradeça ao Senhor porque Deus te dá essa honra de você fazer parte, de você ser aquele que está escrevendo um memorial diante do Senhor. Um memorial. Você não vai precisar se preocupar com a crise aí fora. Você não vai se preocupar com o que está acontecendo aí fora, porque você tem um memorial diante de Deus. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Deus. Nós consagramos, Pai, a nossa oferta, o nosso dízimo nesse altar e o desafio, Pai. Senhor, esse desafio de mantenedor, Pai. Tudo para que a Tua obra ela seja mantida.
para que, Senhor, essas portas estejam abertas. Eu sei, Senhor, podemos sim saber e sentir, meu Deus, que essa é a Tua vontade, o Senhor tem estabelecido a cada dia, a cada tempo. Obrigado, meu Deus. Por isso nós consagramos no Teu altar e pedimos que o Senhor venha abençoando, que venha prosperando, meu Pai. Prospera, Senhor amado, Pai querido, todo recurso que vai ser colocado, depositado, que o Senhor nos céus está vendo, meu Deus, prospera, Pai, na Tua casa, e prospera a vida dos Teus filhos também, meu Deus, em nome de Jesus. Que toda, Senhor, retenção, Pai, tudo aquilo que é direito dos Teus filhos caiam por terra agora, em nome de Jesus, meu Pai. Nós, Senhor, podemos ver o que este mundo está em crise, muitos estão já ficando em crise, muitos estão com seu emprego ameaçados, e muitos nem sabem, Senhor, mas há uma guarda, uma proteção do Senhor. Nós, Pai, nesse momento, nós, Pai, estamos, Pai amado, sim, Pai amado, fundamentados na Tua palavra, buscando em primeiro o Teu reino, sabendo que as demais coisas o Senhor irá acrescentar. Nós estamos vivendo em Cristo, e nós cremos na Tua promessa e na Tua palavra, Pai. Nós não ignoramos desígnios do nosso adversário, por isso nós consagramos a nossa oferta, o nosso dízimo, fechamos a brecha, para que ele, Senhor, não tenha poder, não tenha autoridade, não encontre brechas nas nossas vidas, porque nosso coração está na obra do Senhor, no altar de Deus. Nós não dividimos o nosso coração com outro, Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida. Obrigado, meu Deus, e que nesse momento eu abençoo cada família, Deus. Eu abençoo cada lar representado aqui nessa noite. Aqueles, Senhor, que não puderam vir, aqueles que tiveram dificuldade de acompanhar essa ministração. Senhor, eu sei, Deus, que ela já está ministrada, ela já foi semeada. Pai, nós pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, Pai. E que todo mal, Pai, todo mal, Senhor, não prosperará sobre essas famílias, sobre estes lares, Pai. Mas que cada vida, ao sair daqui nessa noite, sairão com um entendimento, sairão daqui revestidos pelo Teu poder e vão permanecer inabaláveis na presença do Senhor, porque só o Senhor é Deus, não existe outro Deus dentro desse lar dessas famílias, Pai. Por isso, nessa noite, eu abençoo cada vida, aleluia, e que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolações do Espírito Santo, todos dizem, Deus te abençoe, vai na paz do Senhor Jesus Cristo, não perca, venha domingo, traga a sua família, venha para a casa do Senhor ser ministrado, em nome de Jesus. Te agradeço pela nossa harmonia. Dê um abraço no seu irmão aí. Fala assim, não fuja do seu desafio. Deus é contigo. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.